Nós vamos fazer então agora o nosso estudo, 1 Pedro capítulo 5. Vou fazer a leitura, 1 Pedro 5, versos de 8 a 14. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a garantia da graça, nela estáis firmes. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, ou com ósculo de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, nós agradecemos a Ti pela leitura da Tua palavra e que o Senhor nos ajude, ó Pai, a compreender, a podermos estudar um pouco mais nessa noite. Agradecemos a Ti, ó Deus, por este momento e que o Senhor Deus venha nos auxiliar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos estudando 1 Pedro, já no finalzinho, né? Capítulo 5. E este capítulo 5 tem como tema uma exortação solene à Igreja de Deus. Nós dividimos em 5 partes, sendo que as primeiras 3 nós já falamos. A primeira parte é uma palavra à liderança, capítulo 5, os versos de 1 a 4, quando o texto diz: rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, e aí diz: pastoreai o rebanho de Deus. Então é uma mensagem à liderança da igreja. Repare que essa exortação é como se fosse uma exortação final, né? Uma conclusão. Pedro está fazendo uma conclusão deste livro. Então ele começa aqui nessa parte, falando aos líderes. Depois aqui traz uma palavra à juventude, a partir do verso 5. Rogo-vos igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. E dá a entender então que a liderança deve ter comunhão com a juventude, e a juventude deve ser submissa aos mais idosos. Mas na próxima palavra é uma palavra a todos, né? A questão de relacionamento. Quando diz aqui no versículo 5, lá no finalzinho já: no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade. Então é uma palavra de relacionamento. E aí temos uma palavra
no relacionamento com Deus, humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus. Depois a questão do relacionamento conosco mesmo também, lançando sobre Deus a nossa ansiedade. E assim nós paramos nessa parte. Então hoje nós vamos para o ponto 4, que é uma palavra sobre batalha espiritual, versículo 8 e 9, que nós lemos há pouco. Aqui diz no versículo 8: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, sobre essa palavra, sobre esse tema, batalha espiritual, vamos ver algumas coisas aqui nesses versículos. Logo no início, nós encontramos a identidade do adversário. Quem é o adversário? O diabo, vosso adversário. Para nós é algo simples, né? Nós, como crentes, como participantes da igreja, entendemos isso. Mas você vai falar por aí de diabo, né? As pessoas falam, isso não existe, né? Diabo. Mas nós sabemos sim que existe inimigo, que o nosso inimigo não são apenas as pessoas que nós vemos, as situações, né? Nós sabemos que existe sim um inimigo e ele é chamado adversário. Ou seja, o diabo não é uma lenda, o diabo não é uma criação, uma mentira, mas ele é o pai da mentira, ele é um assassino. E aqui vemos as estratégias dele. Olha, ele anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Essa estratégia, andar em derredor, dá a ideia de buscar brechas. Você já viu alguém que está querendo assaltar um lugar? Ele vai, anda assim, dá uma olhadinha de cá, volta para lá, vê se tem uma janela aberta, que horas que fica sozinha a casa. Então, o diabo ele não vai simplesmente atacar, né, nenhum de nós na hora que nós estamos mais fortes, mas ele procura as brechas, ele procura aquele momento em que nós estamos mais frágeis. Ou seja, ele é incansável na sua tentativa. Ele é incansável na sua tentativa de nos destruir. E o texto continua dizendo que ele ruge, procurando alguém para devorar. No comentário que eu li, falava que o leão ruge, ele não ruge com um outro propósito, a não ser de espalhar o grupo, porque ele sabe que se ele tentar atacar uma presa que está unida às outras, é mais difícil. Aí nesse rugido ele espalha a presa e ele tem mais possibilidade de depois devorar, de atacar. Então o diabo vem com esse leão que ruge, que tenta nos isolar. E quantas vezes a gente percebe que é exatamente isso que acontece, né? Quando nós nos afastamos de Deus, quando nós afastamos dos irmãos, quando nós estamos, sei lá, assim, desprotegidos, nós somos mais vulneráveis aos ataques do inimigo. Ele ruge para devorar, destruir, para assim atacar, né? Essa é a palavra clara. Mas o que nós devemos fazer? As armas de vitória contra o adversário. Nós vemos aqui, sede sóbrios. É lá no comecinho do versículo 8, começa dizendo, sede sóbrios e vigilantes. Sede sóbrios. A palavra sóbrio aqui, ela é bem relacionada à questão do domínio próprio. E quando você fala, fulano não estava sóbrio, às vezes você está falando relacionado à bebida, né? Então, fulano está embriagado, ele não está sóbrio. E é mais ou menos essa ideia. Aquele que não está pensando bem, aquele que não tem domínio, não tem controle sobre a sua mente. O inimigo quer atacar a nossa mente, quer dominar a nossa mente. E assim ele vem, né, atacando cada um de nós. E nós percebemos que aí diz que nós devemos ser sóbrios e vigilantes. Ou seja, atacado, prestando atenção. Citei há pouco a ideia da casa que está sendo protegida. Você tem que ter vigia, você tem que ter iluminação, você tem que ter alarme, você tem que estar ali sempre preocupado, né?
Assim, quem sabe, você diminui a chance do inimigo ali, ou do ladrão pegar na sua casa. E eu preciso, então, ter essa atitude de vigilância, né, de buscar em Deus. Eu confio em Deus, mas ao mesmo tempo eu trabalho, eu luto. Ainda tem mais uma palavra que diz: resisti-lhes firmes na fé. Sóbrio, resistir. A fé é o escudo. Efésios 6,16 diz que a fé é um escudo contra os dardos inflamados do maligno. Eu devo resistir. E essa palavra, a fé, ela está relacionada não apenas à fé no sentido de confiança em Deus, mas à fé no sentido de conjunto de doutrinas, de ideia. Nós não falamos que o diabo tenta atacar a nossa mente, ele tenta nós enfraquecidos, ele tenta dizer, não, pode fazer isso, né, vai pecar. Mas se nós estivermos fortalecidos, na verdade, nós vamos dizer o que para o inimigo? Não. Pensa lá em Adão e Eva. Eles não tinham a fé, eles não tinham a doutrina, o conjunto de ideias. Deus não disse, não, vocês não devem comer dessa árvore. Mas o inimigo atacou o pensamento, não tem problema. Por isso o texto diz, tem sim. Resisti-lhes firmes na fé, naquilo que nós aprendemos, naquilo que nós confiamos, que nós sabemos que é verdade. É nisso que nós devemos resistir. Então percebe que até aqui nós falamos desse tópico, o diabo, né? Ele tem a sua estratégia. Uma palavra sobre batalha espiritual. O diabo tem a sua estratégia, né? Ele é o adversário, ele tem a sua estratégia, tenta nos devorar, mas nós também devemos resistir. Sóbrios, vigilantes, resistir, firmes na fé. Ainda que tem essa palavra, que ela precisa ser usada dentro desse contexto também. A gente usa às vezes mais no contexto de sofrimento, né? Você tem uma dor de dente, saiba que tem outro que tem dor de dente. Você tem um problema, saiba que outro tem um problema também. Aqui no que diz a respeito das tentações, das armadilhas do inimigo, é uma das coisas que o inimigo tenta falar conosco, dizer que nós somos mais fracos, nós estamos sozinhos nessa, que nós somos inferiores, que nós somos mais pecadores do que os outros. E aqui diz, resistir e certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ou seja, o que nós passamos, outros passam. Eu lembrei de Elias, né, que nós falamos domingo. Elias estava passando por aquela dificuldade, por aquela depressão, medo da Jezabel lá que estava perseguindo, e ele diz, estou só. Estou só. Deus diz, não, você não está só. Tem muita gente que está também, como você, de joelhos dobrados, estão firmes. E eu fico pensando em relação à tentação, em relação a tudo que nós passamos contra o inimigo. Essa é uma palavra muito importante, você não está só. Sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na irmandade espalhada. Ou seja, a arma do diabo é tentar superdimensionar nossa dor. Mas aqui o consolo é que existem irmãos passando pelas mesmas provações, enfrentando as mesmas batalhas. E podemos sim e devemos vencer. Podemos e devemos e vamos vencer pela graça de Deus. Então esse é o ponto 4. Ponto 4, que é uma palavra sobre a batalha espiritual. E o último ponto, uma palavra sobre o cuidado de Deus. Aqui já é uma quase que conclusão, né? Finalizando aqui o texto de 1 Pedro. Então, a partir do verso 10, ele diz, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória,
depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então, como Pedro termina? Ele termina falando: Deus é o Deus da graça. Vocês estão passando por dificuldades, perseguições, sejam materiais, sejam espirituais, sejam de homens, sejam do diabo. Deus é o Deus da graça, que dá a ideia também de perdão. Se vocês passaram por dificuldades, foram tentados e caíram, Deus é o Deus da graça. Pedro mesmo caiu no pecado, negando o Senhor, mas ele sabia que Deus era o Deus da graça. E nós sabemos que Deus é o Deus da graça, é o Deus de amor, é o Deus que nos perdoa quando nós falhamos. Nós nunca podemos desistir, né? Sempre seguir em frente. O Deus da graça que em Cristo vos chamou para a eterna glória. Então, começa com a graça, desemboca na glória. Quando nós falamos de graça, nós estamos falando que nós dependemos de Deus. Nós não somos salvos pelas nossas obras, nem pelo aquilo que nós fizemos algum dia, ou porque somos melhores do que os outros. O Deus da graça é o Deus que nos escolheu para a eterna glória. Depois de terdes sofrido um pouco, Ele mesmo há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. É curioso essa palavra, por um pouco aí. Estou atrasado aqui? Quem é Deus? Você me ajuda aí, se eu ficar atrasado, você passa para frente. Depois de terdes sofrido por um pouco. Eu esqueci dos slides ali. Curioso essa palavra, por um pouco. Por que eu digo curioso? Irmãos, nós estamos estudando já a 1 Pedro há muitas semanas, e Pedro relata o sofrimento que aqueles irmãos estavam passando, e aí fala por um pouco, né? É até um pouco constrangedor você chegar para uma pessoa e falar: você está aí só 10 anos, por um pouco sofrendo, né? Passando por dificuldades com alguém. Mas a vida inteira, ela é breve. É nesse sentido que ele disse por um pouco. É no mesmo sentido de 2 Coríntios 4,7, quando Paulo diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Quando nós passamos pelas dificuldades, um minuto aparece uma eternidade. Quando você está com dor, quando você está passando mal, um minuto é uma eternidade. Mas quando você passa por dificuldades e depois você está liberto dessa dificuldade, você já não lembra, né? Você fala: nossa, foi até rápido. A gente sempre lembra que a gente está quase 2 anos com essa história de pandemia, né? De coronavírus e tudo mais. Quem sabe daqui a 2, 3 anos a gente falar: foi por um pouco. Foi 2 anos lá que nós passamos dificuldade. Foi tão rápido. Agora não está rápido, parece que demorou uma eternidade. E a gente nem vai percebendo as melhoras, né? Porque elas são tão devagar, tão progressivas. Pode 50%, agora pode 100%, não sei o do que. Agora tira a máscara quando você estiver num lugar aberto, depois tira meia máscara, né? Ou seja, você vai melhorando aos poucos. Quando você vê, você está totalmente livre de alguma coisa. E Paulo diz que depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo há de aperfeiçoar, né? Ele mesmo há de firmar, fortificar e fundamentar. Interessante a gente ver essas palavras. Aperfeiçoar. A palavra, ela é a mesma usada em Mateus 4:21, ela está relacionada a consertar as redes. Lembra que eu falei que o inimigo tenta procurar brechas para entrar, para nos derrubar? O aperfeiçoar é isso. Deus vai nos aperfeiçoando para que a gente possa vencer.
Firmar também dá essa ideia, né, de fixar, de firmar alguma coisa para que ela não fique ali, né? A gente às vezes é meio balançando, uma hora está firme, outra hora não está. Não? Firme, não vai balançar. Quando vem a tempestade, vai ficar firme. Fortificar, encher de força. A força para lidar com as situações da vida. A força não só moral, mas espiritual e geral, né? Nós precisamos muito dessa força. A gente amadurece no decorrer da vida. Eu acredito que todos nós dizemos que hoje nós passamos por certas coisas tão mais facilmente do que antes, mas em outras nós demoramos mais a amadurecer. E aqui Deus diz que nós podemos sim ser firmados, fortalecidos. Eu acho tão interessante essa ideia do trabalho de Deus na nossa vida no decorrer do tempo, que a gente vai sendo formado antes de que algo aconteça. E quando aquilo chegar, a gente já está preparado. Quando você é pequeno, você tem certos medos, né? Como eu vou enfrentar isso? E aí você percebe que você não vai enfrentar naquele tempo. E quando chegar a hora de você enfrentar aquilo, você estará fortalecido, preparado. Assim deve ser a nossa vida. Por isso que a gente não deve ficar ansioso pelo dia de amanhã, né? Então tem muitas coisas que a gente vai sim, no tempo certo, estar preparado para aquilo. Não é hora de pensar nisso. Uma dessas coisas que eu sempre penso é a questão da morte, né? Quando a gente pensa na morte, a gente fala, nossa, mas como será isso? Eu creio que quando chegar a hora, a gente vai estar preparado até para entender isso, né? E aceitar e entender que aquilo é algo que faz parte da vida de Deus, e é o nosso encontro com Deus. Isso nós estamos aprendendo através do que, irmãos? Do sofrimento. Ele não começou falando sobre isso aqui no texto? Ele disse que depois de ter sofrido por um tempo, Ele mesmo há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então nós sabemos que algo que mais vai nos fortalecer mesmo são as batalhas da vida, né? As dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia. Isso vai nos fortalecendo. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A gente percebe aqui que é o que Deus merece, né? Esse seria esse tópico. O que Deus merece. Deus merece toda honra, todo domínio, seja Ele louvado, né? Pelos séculos dos séculos. Deus, se fôssemos escolher uma palavra, né, para caracterizar Deus, é domínio, é controle. Deus Ele tem controle sobre as situações, sobre todas as coisas. E agora nós vimos aqui uma conclusão mesmo, finalzinho aqui. Conclusão da epístola, Pedro faz 4 destaques. Primeiro, o emanuense da carta, o escritor, o copista, ou seja, ele cita o nome de Silvano. Silvano é Silas. Então, por meio de Silas, aquele conhecido nosso já, né, em outros momentos, companheiro de Paulo, ele era líder da igreja, também profeta, cidadão romano, várias passagens falando sobre Silas. Por meio de Silvano, para vós outros, é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente. Então, Silas foi o escrevente, o secretário. O tema da carta, que quase que aparece aqui de novo, exortando e testificando de novo que esta é a graça de Deus, nela estáis firmes. Se você parar para pensar um pouquinho, tudo o que nós estudamos em 1 Pedro, desde o início, a palavra, aqueles irmãos que estavam dispersos, a esperança de vocês é Cristo, ou seja, não se preocupem. E aqui ele fala sobre
sobre essa esperança, né? Estais firmes na graça de Deus. E é uma palavra para nós, né, irmãos? Em que nós estamos firmes? Fique firme na graça de Deus. Consciência, no cuidado de Deus, no amor de Deus, naquilo que Deus é. Permanecei firmes na graça. Aí há uma saudação um pouco estranha aqui. Àquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Então ele fala na saudação final, dessa chamada senhora eleita, e fala de Marcos, né? São duas pessoas aqui. Marcos é o Marcos, né? Seu filho na fé. Mas essa senhora eleita, ou aquela que se encontra em Babilônia, há um mistério, não dá para saber do que ele está falando. Tinha algumas pessoas que falam que ele estava falando de uma mulher proeminente, lá conhecida na igreja, ou que ele estava falando da mulher dele, da própria mulher dele. Alguns falam que essa seria falando sobre a igreja de Cristo, né, saudando a igreja de Cristo, mas não dá para se ter uma ideia completa do que ele está falando aqui. E por último, saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. É beijos, né? Um ósculo é um beijo. Falando sobre a paz. Uma forma de você demonstrar que tem paz, né, com alguém, é você se cumprimentando essa pessoa. Esse beijo fraternal, e aqui chamado também de santo, né? Um ósculo santo de amor. Algo que eles precisavam exercer amor e paz uns para com os outros. Então assim termina esta primeira epístola de Pedro. Hoje então nós falamos sobre uma palavra sobre batalha espiritual e uma palavra sobre o cuidado de Deus. Desse tópico, uma exortação solene à igreja. Irmãos, que nós possamos pensar nisso. A mensagem para nós hoje, podemos concluir dizendo isso, é que nós estejamos firmes na graça de Deus. Entendendo que as dificuldades e os sofrimentos, como disse aqui o texto, são para nos fortalecer, para nos fortificar, para nos firmar. Nos fortalecer para quê? Nos fortalecer para a vida, nos fortalecer contra o inimigo, nos dando força para resistir às dificuldades. A gente sempre cita essa ideia, né, de como nós reagimos às dificuldades, qual que é o nosso tamanho de desespero em relação a certas situações. Pessoas reagem diferentemente diante de certos problemas, até mesmo a dor, né? Nós mesmos reagimos diferente à dor em determinados momentos, somos mais sensíveis, outros não. E a ideia de batalha espiritual, né, foi bem firmada aqui nesse tópico, porque é um assunto muito importante. Às vezes nós esquecemos e pensamos que a nossa vida é resistir aí à inflação, os políticos corruptos e etc, etc. Mas assim como a gente sabe que Deus está por trás das coisas, Deus tem um propósito, a gente deve lembrar que tem um inimigo, né, um acusador, alguém que fica tentando atrapalhar tudo. Ele não é mais poderoso que Deus, não é uma luta contra Deus, mas Deus permite que nós sejamos tentados, até mesmo para que nós possamos mostrar ao mundo e mostrar para o Senhor que o quanto nós amamos ao Senhor. E aqui então diz: resistir, firmes na fé. A palavra de Deus é que nos vai garantir essa vitória contra o inimigo, que tenta espreitar, andando em derredor, intimidar, rugindo, matar, devorando.
E a nossa vitória é sendo sóbrios, vigilantes, firmes na fé e contando com esta lembrança de que outros também passam pelas mesmas dificuldades. Quando eu estava lendo essa parte, só para a gente terminar, eu fico pensando aqui, né, que a questão da tentação, das dificuldades que nós sofremos espiritualmente, é difícil muitas vezes até comentar, né? Você imagina, o irmão ele tem uma tendência a roubar os outros, né? Onde que ele vai encontrar outro ladrão para confessar para eles dois fortalecerem um ao outro? Entenderam o que eu estou dizendo nessa questão? Em qualquer tipo de tentação, em qualquer área. Às vezes a gente sente, estou só, né? E eu não vou compartilhar isso com alguém, né? Mas a gente sabe que Deus está nos fortalecendo, outros também estão passando pela mesma situação e venceram, e nós podemos vencer. Mas se há a condição de nós nos aconselharmos com alguém, nem precisa ser com alguém que está passando a mesma coisa, é importante. Mas eu sei que em determinadas situações, né, de pecado, a gente até pregou uma vez sobre confessar esses pecados uns aos outros, falar com outros. É muito difícil nos tempos, né, que nós vivemos, em ter essa pessoa para a gente falar, para a gente confessar. Mas nós sabemos que Deus nos fortalece também, Deus nos ajuda.